Radhe Radhe, bem-vindos ao Hridaya Mandira, o templo do seu coração. Com licença, Mahakala Prabhu. Você pode me dizer como foi que começou o projeto do Hridaya Mandir? Sim, o projeto do Hridaya Mandir começou de uma forma bastante informal. Eu tinha acabado de chegar do Parikrama de Kartika em 2010 e durante esse Parikrama foram lançados 7 novos livros de Srila Gurudeva, inclusive o belíssimo Shri Brihad Bhagavatamrita. Então na época eu estava com o Madame Gopal Prabhu de Brasília, no Rio de Janeiro, no templo, no Shri Gauravani Gaudiamata, e aí a gente ficou pensando como é que a gente ia fazer para poder disponibilizar esse néctar para os devotos brasileiros o quanto antes. E aí, nesse momento, Madame Gopal Prabhu me deu a ideia, você pode usar o Stream, a gente abre uma conta e onde quer que você esteja, que você tenha um sinal bom de internet, você pode gravar o que uma devotinha se comprometeu a transcrever, e assim os devotos vão ter a oportunidade de conhecer muito antes do livro ser impresso. E desde então, o que é que mudou? O que é que vem acontecendo nesse projeto? Desde então, houve alguns desdobramentos apenas, mas todos em cima da mesma ideia de compartilhar, ou de estudar, de experimentar o conteúdo transcendental da obra transcendental do nosso querido Gurudeva. Mas ultimamente nós também estamos tendo essa programação que agora vai de segunda a sexta, né, com o estudo de vários textos sagrados, inclusive Gita, cuja fonte de estudo por enquanto é a Gita de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada também. Mas nós também temos o blog com o mesmo nome, Hridaya-Mandira, blogspot.com, no qual a gente quer fazer um seva, prestar um seva para os devotos brasileiros. Então o blog aí se divide numa página que se chama Ashram, onde nós vamos desenvolver vários estudos e várias conversas, vários encontros sobre o que se faz num ashram, em nome das instruções do nosso Gurudeva, e a outra página do blog chama-se Distribuição de Livros. Então o nome já diz, né? Nós vamos estar apresentando uma série de vídeos e trabalhos e conversas e revelações de Srila Gurudeva sobre a importância de distribuir livros. E que recado você tem para dar para os nossos ouvintes em nome do Hridaya Mandir? Tem um recado que eu vou dar rapidinho aqui para vocês. Só vou pedir licença aqui. Onde estaria o recado? Peraí, deixa eu ver se está aqui. Acho que é esse aqui. Que Srila Gurudeva, em junho de 2008, em Verbania, uma cidade muito linda da Itália, fica do lado de um lago que também se chama Verbania, ele deu um Harikatha para uns 700, 800 devotos, e eu tive a boa fortuna de estar presente, e eu pude ouvi-lo falar exatamente essas palavras. Então eu não tenho nenhum recado, na verdade. O Hridaya Mandir é um projeto dedicado aos pés de lótus dos meus Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e todo o Rupa Anuga Guru Vaga, mas essas palavras de Gurudeva resumem bastante, muito bem, a proposta do Hridaya Mandira. Ele diz assim, nosso Gurudeva: façam como eu faço, sigam a mim e a todos aqueles que pregam em meu nome. Façam Nagar Sankirtan, cantar nas ruas, parques e outros lugares públicos. Deem aulas como as aulas que estamos dando aqui. Distribuam os meus livros e os livros de Swami Maharaj. Vão de porta em porta e falem Harikatha. Este é o processo. Então esse é o recado. Eu gostaria muito de agradecer. Assim, você deu uma interrompida aqui, que a gente não estava meio muito preparado, mas agradeço que a gente, dessa maneira, está podendo divulgar em nome de servir a todos os Vaishnavas e Vaishnavis que falam, especialmente aqueles que falam português.
Itaigor Premanandi. Muito obrigado. Então agora nós vamos começar a nossa programação de hoje. E como nós estamos na semana de Srila Narottam Das Thakur, que daqui a pouco vai virar a semana do Radha Kunda. Quando é mesmo Radha Kunda? Amanhã. Amanhã nós vamos falar um pouquinho, glorificar um pouquinho, nesse horário antes do começo da leitura, nós vamos glorificar o Shri Radha Kunda, que é o lago mais do que sagrado de Srimati Radhika, onde Radha e Krishna realizam seus eternos passatempos amorosos e muito íntimos. Então, como nós estamos na semana de Srila Narottam Das Thakur, nós estamos vamos dizer assim, visitando algumas canções deste grande poeta Vaishnava, e nós também estamos falando um pouquinho, a cada dia, uma gotinha do néctar da Lila de Srila Narottam Das Thakur. Então, assim, se vocês quiserem acompanhar, a gente vai cantar a canção Shri Rupanugatya Mahatmya Sunyati Sadhu Mukhe. Sunyati Sadhu Mukhe Bole Sarvajana Sunyati Sadhu Mukhe Bole Sarvajana Shiropa Kipaya Mili Yugala Charana Shiropa Kipaya Mili Yugala Charana Aha Prabhu Sanatana Gora Paribara Aha Prabhu Sanatana Gora Paribara Sabe Mili Vancha Puna Koro Yamara Sabe Mili Vancha Puna Koro Yamara Shiro Pera Kipa Jana Yama Pratihoya Shiro Pera Kipa Jana Yama Pratihoya Sepada Yashaya Jara Se Mahashaya Sepada Yashaya Jara Se Mahashaya Prabhu Lokananta Kave Sangelo Ijabe Prabhu Lokananta Kave Sangelo Yajabe Shiro Pera Pada Pade More Samakide Shiro Pera Pada Pade More Samakide Enoki Kuibe Moran Namasaki Gane Enoki Hoibe Moran Namasaki Gane Anugata Narotame Koribe Shasane Anugata Narotame Koribe Shasane Jaya Narottama Thakur Narottama Narottama Thakur Narottama Thakur Narottama Thakur Narottama Narottama Thakur Narottama Jai Shri Narottam Das Thakur Patita Pavana Ki Jai. Então essa é uma canção cujo título é Shri Rupanugatya Mahatmya, ou As Glórias dos Rupanugas,
aqueles que seguem os passos de Rupa Goswami Pada, que é um dos principais receptáculos da misericórdia infinita de Shri Gauranga Mahaprabhu. Então, nessa canção, ele diz assim: eu ouvi dos lábios dos sadhus, todos eles dizem, pela misericórdia de Shri Rupa, pode-se alcançar os pés de lótus de Shri Yugal, o casal divino. Então, assim, ele começa essa belíssima canção. Sunyati Sadhumukhe, da boca de lótus do sadhu, Sadhumukhe. Sunyati, eu ouvi. Bole Sarva Jana. Shirupa Kripaya Mile Yugalacharana. Todos podem alcançar a misericórdia de Rupa Goswami, pela misericórdia dele, pela Kripa, Rupa Kripa, eles podem alcançar os pés de lótus de Shri Yugala Kishore. E depois, ó Sanatana Goswami, ó companheiros pessoais de Gauranga, todos vocês juntos, por favor, satisfaçam todos os desejos do meu coração. Então, Narottam Das Thakur, ele é muito perito, ele é muito astuto transcendentalmente, porque ele está se dirigindo de uma só vez, num versinho de uma canção dele, a todos os companheiros eternos de Mahaprabhu. Todos vocês juntos, por favor, e aí ele fala, por favor, satisfaçam todos os desejos do meu coração. Ontem nós estávamos falando sobre os anatas. No caso de Narottam Das Thakur, nunca houve um tempo, nem nunca haverá um tempo em que o coração dele fosse assolado por anatas, porque ele é Nityasiddha Parikara de Krishna, né? De Gauranga Mahaprabhu, de Radha Krishna. Então, ele pode falar isso: satisfaça todos os desejos do meu coração. Então, ele tem que orar Narottam Das Thakur para que algum dia, à medida que a gente vai praticando sadhana e bhajan, a gente possa fazer essa oração, repetindo esse verso da canção dele, de fato, né? Por uma conquista transcendental. E aí depois, Shirupera Kripa Jena Ama Pratihoya, que a misericórdia de Shirupa caia sobre mim. Porque é bom entender também que quando a gente fala de Kripa, ou misericórdia, né? Quando a gente fala de Kripa, essa Kripa, ela não é uma abstração, né? A misericórdia de Krishna e de seus companheiros eternos, a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e os seus respectivos companheiros eternos, essa misericórdia, ela é substância transcendental concreta, né? Metafisicamente concreta, né? Vasto, né? Ela é um objeto que pode ser experimentado, com o qual a gente pode se relacionar e que se personifica, né? Kripa Shakti. Krishna tem inúmeras Shaktis. Parasya Shakti Vividhaiva Shuyate, né? Upanishads tem esse verso nas Upanishads que diz que Krishna tem inúmeras, você não pode contar as Shaktis de Krishna, mas dentre estas Shaktis, Kripa Shakti com certeza é uma Shakti muito importante, especialmente do nosso ponto de vista, né? É o que ele está falando aqui, que a misericórdia de Shirupa caia sobre mim. Quem quer que se refugie a seus pés de lótus é um Mahashaya, como no Javadharma, todos os Babajis são Mahashayas. Srila Gurudevas, Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami, Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Mahashaya, né? Uma personalidade grandiosíssima, é Mahashaya. Prabhu Lokanatha Kabe Sange Loya Jabe Shirupera Padapadme Mores Samarpibe. Quando o meu mestre santo Lokanatha Swami, que é o mestre do mundo inteiro, o nome dele, né, Lokanatha, Lokanatha quer dizer, é o nome de Krishna, que quer dizer que ele é o senhor de todos os seres vivos, de todos os planetas, né? Então, e da mesma forma ele está se referindo a seu Gurudeva como Jagaguru. Então, quando o meu Jagaguru, que é o meu Guru,
vai me levar com ele e me oferecer, adivinha quem? Vai me oferecer Shirupera Pada Padme More Samarpibi, vai me oferecer aos pés de lótus de Shri Rupa Manjari, né? Então, Rupa Manjari, Radha Krishna Lila, Rupa Goswami, Gaura Lila, né? Então, Rupa Goswami dando o exemplo perfeito de um Gaura Sadhaka, né? Dando o exemplo perfeito de um Gaura Sadhaka. Mas aqui ele está, Narottama Das Thakur está revelando algo muito importante. Ele está revelando que ele quer, no íntimo do seu coração, ele quer estar próximo de Rupa Manjari, porque ele também, a sua Swarupa, é de uma belíssima, uma lindíssima e super jovem Manjari. Como é que é o nome de Narottama Das Thakur com Manjari? Não me lembro agora. E ele termina Henuki Hoibe Mora Narma Saki Gane Anugata Narottame Koribe Shasani. Will it ever happen? Será que vai acontecer para mim alguma vez que as queridíssimas Narma Sakis de Srimati Radhika vão dar instrução direta ou instruções diretas a mim, Narottama, e aceitar a mim como sua seguidora fiel? Então aqui ele está revelando o mais íntimo do seu coração. Como Srila Bhaktivinoda Thakur também, ele compôs várias canções em que ele está se dirigindo a Rupa Manjari, a Rati Manjari, né? Como Kamala Manjari, né? Como aquela música, aquela canção. Vishabhanu Sutta. Você deve conhecer, né? Vishabhanu. Deixa eu ver se eu localizo aqui. 92 desse livro aí. É uma canção em que Srila Bhaktivinoda Thakur ele está falando Vishabhanu Sutta Charane Charana Sevani Oi boye palyadasi Shiradhara Sutta Satata Sadhane Rohi boyami prayasi Vishabhanu Sutta Charana Sevane Oi boye palyadasi Shiradhara Sukha Satata Sadhane Rohi boyami prayasi. Então ele está falando, essa é uma canção belíssima, que é de um livro de canções de Srila Bhaktivinoda Thakur chamado Gita Mala. Ele está dizendo, para servir os pés de lótus da filha do rei Vishabhanu, Vishabhanu Sutta, Srimati Radhika. Charana Sevani, para servir Charana, os pés de lótus de Srimati Radhika. Roibo e Palyadasi. Eu vou me tornar sua servinha. Palyadasi. É uma servinha muito íntima de Srimati Radhika. E eu vou constantemente fazer de tudo para lhe trazer toda a felicidade. Shiradhara Sukha, a felicidade de Srimati Radhika. Satata Sadhani, esse vai ser o sadhana de Srila Bhaktivinoda Thakur. O sadhana de Srila Bhaktivinoda Thakur é o esforço pelo qual ele consegue trazer felicidade, Sukha, a Srimati Radhika. Então ele está revelando muitas coisas para a gente nesta canção, muitas coisas importantes para a nossa meditação diária. Então a gente tem lido um pouquinho, tem assim saboreado um pouquinho do Harikatha do nosso querido Gurudeva,
sobre a belíssima vida de quem? De Narottam Das Thakur. Né? E se a gente ouve os passatempos desses grandes Vaishnavas, a gente tem o mesmo benefício de quando a gente ouve os belíssimos passatempos de Radha, Krishna e Gauranga Mahaprabhu. E ainda existe uma vantagem, que se a gente está glorificando os Vaishnavas e as Vaishnavis, então a gente naturalmente atrai a atenção de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu através da misericórdia do nosso querido Gurudeva. Né? Porque na verdade a gente, no nosso estágio de sadhana, de prática espiritual, o filtro supremo de tudo que a gente faz é Guruji. Guruji, ele pega todos essas pequenas demonstrações de Bhakti que nós, porventura, possamos fazer, e ele pega essas demonstrações, limpa assim, tira todas as contaminações, todas as motivações mundanas, todos os desejos que não têm nada a ver com Bhakti, e ele chega, Srimati Radhika, por favor, aceite esse seva deste menino, desta menina. Eles são sinceros, por favor, aceite. Mahaprabhu, por favor, aceite. Mas a gente sempre está nesse movimento. A gente está orando a todos eles, mas sempre se lembrando que a oração a gente faz através da boca de lótus do nosso Gurudeva. Né? Então, onde nós estávamos mesmo? Aqui. A gente estava numa passagem da vida transcendental de Srila Narottam Das Thakur. Justamente quando ele é mandado embora pelo seu Gurudeva. Vocês devem se lembrar, né? Que Lokanatha Goswami ele fica irritado, transcendentalmente irritado com o seu discípulo, que por acaso, que não é por acaso, é o seu único discípulo. Então, quando ele vê que o seu discípulo não é capaz de se concentrar perfeitamente no seu sadhana bhajana interno, ele fala, então você tem que voltar para casa dos seus pais porque você quer fazer caridade. Você pensa que pode salvar o corpo de alguém? Né? Mesmíssima instrução de Krishna na Bhagavad Gita. Né? 2º capítulo. Nós vamos estar estudando sobre isso em breve. Né? Krishna está falando para Arjuna na Bhagavad Gita. Como é que você acha que você vai poder salvar algum desses kshatriyas, desses guerreiros? Como é que você acha que vai poder salvar o corpo deles? Né? A única pessoa que pode salvar alguém é a pessoa que pode criar alguém. E a única pessoa que realmente cria alguém é Bhagavan Shri Krishna, Shri Gauranga Mahaprabhu, né? A suprema personalidade de Deus. Então, aí Lokanatha Goswami, ele fica, imagine, né? Depois de todo o esforço que ele teve para poder conquistar o coração do seu Guruji, ele de repente se via nessa situação. E ele pergunta para seu Gurudeva, mas Gurudeva, por que o senhor está me mandando embora? Mesmo depois de Gurudeva falar, olha, você está agindo como um karma kanda, você está querendo fazer caridade para o corpo de alguém, isso é karma kanda, isso não é bhakti kanda. Aí ele responde assim, ele dá o porquê. Porque você não faz ideia do que seja o nome de Shri Krishna. O nome de Shri Krishna é o próprio Krishna. E Hare Krishna significa Shri Shri Radha Krishna. Não há diferença entre Radha Krishna e os nomes dos dois. Quando um Vaishnava canta os nomes de Radha e Krishna e Hare Krishna, ele compreende que está servindo a Krishna diretamente. Nos Kunjas de Braj, como é que é aquela canção?
aquele verso, Srila Puri Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, dizia que a gente deve cantar Hare Krishna meditando nesse verso, Vrindananyam, Vrindananyam Kalpa Vriksha Laksha, não, só um minutinho, ele fala aqui no comecinho do livro de canção, vocês têm Divya Vrindaranya Kalpa Drumadha Srimad Ratnagara Simhasanasto Shri Radha Shila Govinda Devo Prestalibir Sevyamanos Marami. Então, Shila Bhakti Pramod Puri Maharaj sempre ensinava os seus discípulos, dizia para os seus discípulos, cantem o santo nome, meditando no conteúdo transcendental desta oração poderosíssima, né? A Shri Radha Govinda Ji, né? Que estão Vrindaranya Kalpa Drumada, estão numa das belíssimas florestas de Braj, e eles estão numa simhasana, num assento muito lindo, cravejado de joias, simhasana, né? E eles estão sendo servidos, estão sendo servidos por inúmeras manjares lindíssimas, um ambiente de eterno e sempre crescente Ananda, bem-aventurança. Então você tem que fazer Smarami, né? Sevyamana Smarami, né? Você tem que cantar o santo nome se lembrando desses passatempos de Radha Krishna. Então, Lokanath Goswami continua dizendo para o seu discípulo, você acha que o serviço a Radha Krishna nos kunjas é menos importante do que matar a sede de uma pessoa comum que não faz bhajana. Por isso você deve fazer bhajana no seu palácio e ao mesmo tempo você deve se ocupar em todas essas atividades piedosas comuns. Eu não vou aceitar você aqui. Então olha só, misericórdia completa, hein? Guruji. Misericórdia completa. Ele com a arma da verdade absoluta, né? Está ensinando, através do seu discípulo querido, está dando um dos ensinamentos mais importantes para quem quer realmente alcançar a perfeição em Bhakti, né? E aí Narottama Das Thakur, o que aconteceu com ele quando ele ouviu isso? Ele começou a chorar, claro. Ele diz, mas o fazendeiro estava com muita sede. Chorando. E aí, Lokanath Goswami, ele não arredou pé, ele se manteve tranquilo e falou assim, talvez você não saiba que Nama e Nami são a mesma coisa. Quando você está cantando Harinama, você deve pensar, eu estou servindo a Shri Radha e Shri Krishna. Hara é Srimati Radhika, que controla a mente e o coração de Krishna. Da palavra Hara vem a palavra Hare, que é o vocativo que significa ó Hara, ó Srimati Radhika. He Radhe, Radhe, por isso que a gente fala Radhe, Radhe. A gente está falando Radhe, Radhe, porque a gente está sempre falando ó Radha, Radhe, Radhe. A gente está sempre chamando Radhe, cadê você? Como os Goswamis, né? Os 6 Goswamis daquela canção. He Radhe, como é que é? He Radhe, Vraja Devike, Sinanda Sunu Kuta, Sinanda Sunu Kuta. Onde estão vocês? Ó Nanda Sunu, Krishna, ó Srimati Radhika, ó Lalita Devi, ó Vishaka Devi. Né? Então esse deve ser o humor dos Gaudiya Bhaktas, Gaudiya Vaishnava Bhaktas, quando cantam o santo nome, quando falam o seu bhajana. E ele continua dizendo que Ram, em Hare Ram, é Radha Raman, é Shri Krishna. Por isso Hare Krishna é Radha Krishna. Enquanto você canta, você deve servi-los, lembrando-se de seus passatempos. Ao abandonar o serviço a Radha Krishna, você foi matar a sede de uma pessoa comum. Você pensou que dar aquela água era mais importante do que servir a Radha Krishna. Por isso você deve regressar à vida mundana e fazer o que bem entender lá. Eu não gosto desse seu comportamento,
Então amanhã a gente continua, a gente vai saber o que aconteceu com Narottam Das Thakur amanhã, né? Também há um passatempo de Srila Gaura Govinda Maharaj, em que ele recebeu o sannyas de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada em 1975. E em seguida Srila Prabhupada o mandou para Bhubaneswar, que ele, Prabhupada, tinha ganhado uma doação de terra num lugar completamente selvagem. Era uma parte de Bhubaneswar que ninguém tinha coragem de entrar, porque era cheio de animais venenosos, serpentes, todo tipo de animais peçonhentos. E aí Srila Govinda Maharaj foi para esse lugar, né? Sannyasi. E ele tinha um brahmachari que ele, não sei se era de Bhubaneswar mesmo, de Devotinho, que tinha uma bicicleta. Então todo dia Srila Govinda Maharaj ia de bicicleta daquele lugar, que era longe da cidade, para a cidade, e ele ia fazer Bhikshu, Tridandi Bhikshu. Ele ia pedir doações, porque Prabhupada falou para ele ir, e ele falou assim: mas Gurudev, o senhor pode me dar alguma allowance, alguma ajuda de custo? Eu estou indo. Aí Prabhupada assim: mas por que você fala isso comigo assim? Aí ele falou assim: é porque o senhor faz isso com o sannyasi dos Estados Unidos, o sannyasi da França, o sannyasi da América Latina. O senhor poderia fazer para mim também, que eu sou um mendicante? Aí Prabhupada falou assim: você é diferente. Você depende completamente da misericórdia de Krishna. Então por que você vai pedir para o seu Gurudeva Lakshmi? Se Radha Krishna está mantendo você diretamente, se Mahaprabhu está diretamente mantendo você. Aí ele, chorando, né, de êxtase por ouvir essa instrução do seu Gurudeva, prestou reverências e foi. E aí depois de vários anos, foram 15 anos desde aquele dia que ele chegou até o dia que finalmente o templo foi inaugurado. E aí ele estava dando Harikatha um dia e apareceram 2 oficiais de justiça. Baba, Radhe Radhe, Jai Nitai, Jai Gauranga Mahaprabhu. E aí eles falaram, eles tinham um documento na mão e falaram assim: Baba, a sua ex-esposa e os seus filhos, eles têm direito a uma pensão, porque o senhor foi professor da rede pública, então o senhor tem direito a uma pensão. Basta o senhor assinar esse documento. Com essa história, aí Srila Govinda Maharaj olhou para os oficiais de justiça e falou assim: vocês devem ter vindo falar com a pessoa errada. Eu não tenho esposa, eu não tenho filhos. Aí eles olharam assim: como assim, Maharaj? Aí ele olhou de novo: sério? Eu não tenho esposa, eu não tenho filhos. Como é que eu vou assinar um documento se eu não tenho esposa, eu não tenho filhos? Eu vou estar enganando vocês? Vou estar enganando todo mundo? Ele estava simplesmente ensinando o que Mahaprabhu ensinava sobre a renúncia. É que quando você aceita a ordem de renúncia, você se torna socialmente morto. Você não tem mais relações sociais, muito menos com a sua ex-esposa, né? E com seus filhos. Mais ou menos, né? Assim, a gente vê que às vezes os filhos continuam tendo um certo acesso ao Maharaj. Mas aí, quando ele falou assim, os oficiais de justiça pensaram: não tem jeito, vamos fazer o quê? Não vamos ficar brigando com o Maharaj, né? Ele é o sábio. Nós só vamos voltar e avisar lá para a ex-esposa dele, os filhos, que não deu certo. E aí, assim, mais ou menos na mesma época, apareceu um jovem de uma família de Vaishnavas, um jovem muito educado, lá pelos 20 e poucos anos de idade, que ele ouviu alguns Harikathas de Srila Govinda Maharaj e ele ficou assim completamente embevecido, né? Ficou assim: uau, esse é um sadhu, né? Tudo que meus pais falaram sobre um sadhu eu vejo nele. Aí ele se aproximou de um discípulo de Srila Govinda Maharaj e falou assim: esse Maharaj, ele estava no Grihastha Ashram antes, não estava? E você falou: sim. E ele deve ter filhos já crescidos, não? E eu disse: sim. E ele deve, por acaso ele tem alguma filha já assim, por volta dos 18, entre 18 e 25 anos de idade? Aí eu disse: sim, você faz muitas perguntas, né?
Aí ele falou assim, você se incomodaria de me dar um endereço da família dele? Da ex-família dele? Aí o discípulo olhou assim para ele e disse, você parece ser uma boa pessoa, se eu der o endereço da ex-esposa do meu Guruji, acho que você não vai fazer nada contra eles. Olhou assim, peraí, só um minutinho. Aí anotou num papelzinho e deu o endereço. No dia seguinte, esse jovem bateu na porta da casa onde Srila Govinda Maharaj viveu o seu Grihastha Ashram. Aí, como é que é o nome dela? Banumati. É Banumati? Não, Basanti. Basanti abriu a porta, Basanti Didi abriu a porta. E aí ele olhou para ela e percebeu que era uma senhora, né? Uns 50 e poucos anos já. Mataji, Dandavat Pranams. Eu estive ouvindo o Harikatha de um grande Vaishnava. E eu fiquei sabendo que esse grande Vaishnava tem uma família. E eu estou bem na frente da ex-esposa desse grande Vaishnava. Aí ele falou assim, e eu queria saber se a senhora me daria a mão da sua filha em casamento. Porque meu pai e minha mãe me ensinaram que se eu um dia me casasse, eu devia me casar com a filha de um grande Vaishnava. Aí a bastante Dili olhou assim, você não gostaria de sentar, tomar um pouco de prachada, ter darshan da deidade, a gente conversar mais um pouquinho, porque eu não te conheço, já entra já pedindo a mão da minha filha assim, eu nem te conheço direito. E aí, em poucos dias, o casamento se realizou. E esse rapaz, ele pertence a uma família muito abastada da região de Orissa, ali em Orissa. Então o que aconteceu? O Basanti Didi com seus 7 filhos e a noivinha foram então morar na casa de uma família muito bem situada, com todo conforto, e uma família de Vaishnavas. Então assim, a gente pode pensar, mas por que Srila Govinda Maharaj não assinou aquele documento? Era só uma questão de ele assinar o nome. Né? Mas o que a gente está aprendendo aí? A gente está aprendendo que, na verdade, quando alguém alcança verdadeira devoção a Krishna, essa pessoa depende inteiramente de Krishna e não faz nada, assim como Lokanath Das Goswami está ensinando aqui para o seu discípulo, que na verdade está se colocando numa posição de alguém que não sabe o que faz, mas ele é eternamente Nitya Siddha Parikara. Ele está se colocando nessa posição como todos os grandes Mahabhagavats que aparecem nesse mundo material, eles aparecem e a vida deles, a cada segundo, é um exemplo perfeito do que se deve fazer. Né? As perguntas que se deve fazer, a atitude que se deve ter e o caminho que se deve seguir. Né? Então, assim, assim é o néctar da vida transcendental dos grandes Vaishnavas. E hoje, falando sobre grandes Vaishnavas, nós estamos tendo a misericórdia da quarta-feira. A misericórdia da quarta-feira é o Shri Brihad Bhagavatamrita. Então a gente está, vocês já devem saber, vocês que estão acompanhando a leitura, vocês já devem saber que nós estamos lendo o Shri Brihad Bhagavatamrita no segundo capítulo. Se lembra, Pundarikaksha? Como se chama o segundo capítulo? O primeiro capítulo se chama Vairagyam. Fala mais alto, senão acho que as pessoas... O primeiro é Vairagyam e o segundo é Jnanam. Conhecimento. Então, nós já lemos o primeiro capítulo, que vocês, se vocês quiserem acompanhar a leitura toda, vocês têm no nosso, como se diz, na nossa conta, né, do Ustream, Hridaya Mandira, vocês podem acessar as leituras dos dias anteriores, e exatamente no dia de hoje nós estamos num momento muito lindo
da experiência transcendental de Srila Gopakumara, de Shri Gopakumara. Ele está em Satyaloka. Depois de ter visitado vários dhamas sagrados no planeta Terra, depois de ter ido para Swarga Loka, onde ele se torna o próprio Indraji, e depois ele de Swarga Loka, como o Taradevi explica anteriormente no mesmo texto sagrado, o Shri Brihad Bhagavatamrita, Gopakumar, ela explica que o universo ele é dividido da seguinte maneira: ele tem primeiro 3 sistemas planetários, Bhuva, Vaha, Swaha, né? Que são o sistema planetário superior, Swarga Loka, o sistema planetário intermediário, que a gente pode chamar de Martya Loka, por exemplo, né? E o sistema planetário inferior, ou também conhecido como infernal, que é chamado em geral de Patala Loka, ou Naraka Dhama, né? Então esses são 3 sistemas planetários. Mas acima desses 3 sistemas planetários, onde vivem em geral os grihastas, que praticam diferentes processos para elevação, tanto o processo para elevação para os planetas celestiais, quanto o processo para alcançar liberação, e em última análise o processo para alcançar Bhakti, Bhukti, Mukti e Bhakti. Então vivem nesses 3 sistemas planetários, vivem os grihastas, e aí nos sistemas planetários que estão acima desses 3, que são 4, aí você vai ter só os Tyagis, os renunciantes, tais como os Sapta Rishis, os 7 Rishis, os 4 Kumaras. Então, nesses 4 sistemas planetários, desses 4 sistemas planetários, Gopakumara já visitou 3. E agora, ele está visitando, deixa eu só confirmar aqui só um minutinho. Ele agora está visitando o último desses sistemas planetários, que se chama Satyaloka. Ele também vai visitar outras regiões do próprio universo antes dele finalmente chegar a ele está visitando esses sistemas planetários superiores, que são os sistemas planetários dos Tyagis, né, dos renunciantes. Todos são Nastika Brahmacharis nesses planetas, né? Tudo é mantido por um esquema de energia mesmo material, mas muitíssimo sutil, né? Então o modo da bondade impera 100%, e deste modo eles não têm as necessidades que os habitantes dos sistemas planetários inferiores têm, né? As necessidades corpóreas, as necessidades mentais, né? Essa é uma região de muita paz de espírito, né? Então, depois que ele passar por Satyaloka e visitar as outras regiões anteriores à verdadeira travessia do universo, eles vão chegar atravessou o universo, acabou a região do universo. Vê se alguém que está assistindo pode responder. Acabou, cruzou a calota do universo. Alguém respondeu? Não. Ninguém respondeu? Ainda não. Você está dentro desse... Nós dois, e vocês que estão assistindo, todas as pessoas que estão aqui nesse mundo material, nesse planeta Terra, nós estamos dentro de um universo material. Aí quando nós conseguimos passar por todos os planetas, quando nós fomos fazendo o nosso caminho
de ascensão. A gente vai chegar à calota do universo, aí vai furar a calota do universo. Da mesma forma que Vamanadeva fura a calota do universo, do ponto de vista dele, para Ganga Maya descer até nós também vamos furar a calota do universo para poder chegar a Vaikuntha. É o próximo capítulo, na verdade. O próximo capítulo é... Não, perdão. Olha só, tá vendo? O próximo capítulo... Tem um capítulo antes ainda, é o capítulo Bhajanam. Primeiro fazer Bhajanam e depois Vaikuntha. Né? Então, e aí ele está tendo essa experiência maravilhosa em Satyaloka, e em Satyaloka ele tem Darshan de Brahmaji e Jagadishwara. Brahmaji é o devoto e Jagadishwara é o objeto da devoção, é o próprio Vishnu, né? E ele fica muito feliz porque no planeta anterior, o planeta anterior era Tapoloka, né? Então é Mahaloka, Janaloka, Tapoloka, Satyaloka. Então quando ele estava no planeta anterior, que era, qual foi o nome que eu falei? Tapoloka. Os tyagis, os renunciados lá, são tão absortos na sua própria prática da renúncia e na sua própria noção de Diva Tattva, a noção de si mesmos, né, da sua realidade enquanto alma, que a deidade predominante daquele planeta, ela se transfere para o planeta Terra. Né? Aí Gopakumar fica assim, mas meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu não posso ter darshan da minha deidade adorável. Ele fica confuso. Mas aí logo em seguida ele fica sabendo que Brahmaji está sempre adorando os pés de lótus da sua deidade adorável, Jagadishwara. E aí eu vou começar aqui um pouquinho antes, diz Bhagavantam Muhur Pashyan Pranaman Avadam Manaha Nijep Sitantam Adyaga Nischalam Tuam Mudam Bhaja. Contemplando, olhando para Shiva Bhagavan e repetidas vezes prestando-lhe reverências, eu disse para mim mesmo, isso é Gopakumar narrando, ó mente, hoje você alcançou a satisfação máxima de todos os desejos que você acalentava. Por isso, fique estável e desfrute da sua felicidade. Aí depois ele fala Ashesha Shoka Santrasa Dukkha Hinam Idam Padam Paramarti Parananda Nititam Jagadarchitam. Ele está dizendo que Satyaloka é isenta de qualquer vestígio de sofrimento, temor e lamentação. É supremamente situada na posição suprema e repleta da maior bem-aventurança. Este melhor de todos os reinos é adorado por todo o universo. A morada de Brahmaji. Na verdade, do ponto de vista de Brahmaji, é a morada da sua deidade adorável. Ele está ali só, como a gente está aqui no Hridaya Mandira, né? Quem é o habitante do Hridaya Mandira, afinal de contas? Os verdadeiros moradores do Hridaya Mandira são Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj, Radha Govinda, Radha Shyama Sundar, Radha Vinoda Bihari Jil, Radha Raman Bihari Jil e Gurudeva. Esses são os verdadeiros habitantes. Não é o que Srila Bhaktivinoda Thakur fala, eu fico à porta da morada da minha deidade adorável. Né? E aí, atento para ver o que a minha deidade adorável quer. E sempre pensando o que eu posso fazer para satisfazer o coração de lótus da minha deidade adorável. Né? Então, da mesma forma, ele está em Satyaloka. E aí, no comentário de Srila Sanatana Goswami Pad e Srila Gurudeva,
a pergunta é, como é assim? Como é que você pode descrever Satyaloka? E por isso Shri Gopakumara fala esse verso. Ele está conversando com quem? Com Brahma. Não. Mas sim, Satyaloka. Não se lembra? No verso anterior a gente leu, ele está conversando com quem? Deus do céu, vê se alguém se lembra aí, por favor, vê se vocês estão acompanhando a leitura. Meu Deus do céu, ele está conversando com a própria mente. É o Manashiksha de Gopakumara. Ele está dando instruções para a sua própria mente. Assim como Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Lochanas Thakur, né? Manasa deho geho jo kichu mora arpilum duapade nanda kishore. Então Bhaktivinoda Thakur dando shiksha. Ele é o Shiksha Guru da sua própria mente. Ele é o Shiksha Guru do universo inteiro, né, Srila Bhaktivinoda Thakur? Então ele é o Shiksha Guru da sua própria mente. E aí Gopakumara está dizendo para sua mente, este planeta chamado Satyaloka não, é isento de todas as formas de temor e sofrimento e abrange a perfeição máxima, a opulência máxima e o prazer máximo. O júbilo máximo. Por isso, ele é a morada mais excelente e é adorada, essa morada é adorada em todo o universo. Aí ele continua. Yadisha sambhavet bratha jagadisha stadadisha bhatyashesha mahatayaha param kastam gatahasputam. Kastam. Ó minha querida irmã mente. Que engraçado, né? Ó minha querida irmã mente. Shri Jagadishvara, dotado do limite máximo de grandeza que convém à sua preeminente manifestação, está resplendentemente presente aqui em Satyaloka. Aí no comentário de Srila Sanatana Goswami Pad, Srila Gurudeva, e não apenas isto, ele abre o comentário repetindo uma coisa que Gopakumara fala para sua mente. Ele diz, e não apenas isto, mas também o seu desejo, que você há muito acalenta, está sendo satisfeito, foi satisfeito. Com esta esperança, Shri Gopakumara continua os seus pensamentos. Neste verso, que começa com a palavra Yadishaha, ó irmã mente. Em Satyaloka, Shri Jagadishvara manifesta claramente a majestade de sua forma da forma mais deleitosa possível. Existe deleitosa? E de maneira conveniente à sua posição como Senhor Supremo. O motivo para isso é que, neste caso, Shri Bhagavan, ele é dotado das glórias mais elevadas, tais como formas ilimitadas, beleza infinita, qualidade sem fim e opulência ilimitada e assim por diante. Deste modo, ele está presente na forma mais gloriosa possível. Nenhuma outra forma de Bhagavan pode se equiparar em excelência à da sua manifestação em Satyaloka. Então, Gopakumara, glorificando Shri Jagadishvara. Aí ele diz depois, Sneham Anva Bhavo Lakshmiya Drigyam Pashyadhuna Prabhum Matura Braja Bhu Shokam Yasam Chanyato Jahi. Ele está falando, ó mente, você pessoalmente está experimentando a afeição de Shri Lakshmi Devi. Né? Então, Gopakumara, pela sua devoção, pela sua pureza, ele se aproxima de Vishnu e Lakshmi Devi, vem e faz vários gestos de carinho em relação a Gopakumara e a sua própria mente. Agora, veja o Senhor com os seus olhos. Não se lamente por Brajabhumi.
fique estável, fique aqui e abandone, inclusive, o desejo de ir a qualquer outra parte. Então, Gopakumara, aqui está fazendo uma revelação importante, que vai ser, eventualmente, vai ser esclarecida. Porque, na verdade, Gopakumara, ele quer ir para onde? Ele quer ir para Brajabhumi, Vrindavan, Braja. Ele quer ir para Braj. Porque a deidade adorável dele é Madan Gopal, que é a deidade do Gopal Mantra. Anteriormente, na obra, no Shri Brihad Bhagavatam Amrita, Srila Sanatana Goswami revela que Gopal Mantra é Mantra Raj, o rei de todos os mantras transcendentais. Então, Gopakumar recebe esse Gopal Mantra de nada mais nada menos do que Durga Devi, é a sua Diksha Guru. E a partir do momento que ele canta o Gopal Mantra, à medida que ele vai cantando, ele vai se aprofundando mais na sua devoção e no seu relacionamento com Madan Gopal. Mas aqui está falando algo que parece contradizer isto, né? Porque está falando para a mente, para de ficar querendo ir para Brajabhumi, não é? Por que será? Então isso vai ser revelado em breve. E aí Srila Sanatana Goswami e Srila Gurudeva, eles vão estender o significado desse verso lindíssimo. Eles dizem assim, Shri Gopakumara descreve o que ele experimentou antes. E agora nesse verso, que começa com Sneham, amor, né, significa amor, ele descreve as características especiais ou peculiares de sua experiência. E ele fala para a mente, mente, você experimentou como Shri Lakshmi Devi afetuosamente acariciou você e trouxe você de volta à consciência quando você desmaiou. Agora, com seus olhos, contemple Shri Jagadishvara. Então, olha que interessantíssimo, né, o diálogo, né? Shri Gopakumar, ele se, como se diz, ele se desloca na sua experiência transcendental, ele se desloca da sua realidade mental e ele começa a conversar com a mente, demonstrando como quem desmaia no momento do êxtase é a mente, né? Porque a mente, tendo aquela experiência do êxtase, ela não consegue suportar aquilo dentro daquele corpo, e aí existe um lapso e o sadhaka desmaia, né? Mas ao mesmo tempo, nesse deslocamento que ele faz, ele está falando com a mente de um outro plano de experiência, né? E ele está falando também, assim, até para conciliar, para resolver essa contradição, aparente contradição, ele está glorificando a deidade que está presente naquele lugar onde está visitando, por respeito. Como Mahaprabhu, né? Mahaprabhu viajou por todas as partes da Índia e ele, onde ia, ele prestava pranamas, ele entrava e ia ter darshan de Nrsimhadev, de Lakshmi Narayana, quando ele foi para o sul da Índia, que é o berço dos grandes acharyas das 4 sampradayas, né? Quando ele foi para aquele lado, ele foi e teve darshan de Ranganath, de grandes manifestações de Lakshmi Narayana, né? Do Sr. Nrsimha e de outras manifestações de Krishna que existem em diferentes lugares da Índia, né? E ele é Mahaprabhu.